Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos iníquas, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido pela morte. Amém, Senhor. Queridos irmãos, hoje eu quero falar sobre o aspecto transcendente da igreja. O que é transcendente? Transcendente é aquilo que transcende, que vai além da natureza física das coisas. Eu quero falar sobre isso, sobre milagres. Sobre milagres. A igreja, amados irmãos, nunca pode deixar de falar e de crer em milagres. Porque quando você vai olhar atentamente a história da ação de Deus na terra, quando Deus começa a se revelar à humanidade, essa história toda ela é marcada do início ao fim por coisas milagrosas, coisas que transcendem as coisas naturais e normais, as coisas físicas. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento é assim. Então a história da nossa salvação também é um milagre. Você sabia disso? A história da nossa salvação, ela é um milagre, amado. Eu vou explicar. Você se lembra quando Deus chamou Abraão? Deus começou a se revelar no mundo para os homens através de Abraão. O que o Senhor disse para ele? Lembram? Sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei, que eu vou fazer de você uma grande nação. Em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Deus iria formar uma família na terra a partir de Abraão, para que através dessa família pudesse enviar um Salvador ao mundo, Jesus Cristo. Não é? Agora, qual é o problema de tudo isso? O problema é que para que essas promessas começassem a se cumprir, Abraão precisava ter o quê? Ter um filho. Ele precisava gerar. E qual é o problema de tudo isso? O problema era que Sarai, sua esposa, era estéril. Nunca tinha gerado. Percebe, amados, que a história da nossa salvação começa com um milagre de Deus? Entendeu? Porque Deus teve que fazer primeiro um milagre no ventre de Sara para cumprir a sua promessa. Ele queria formar uma família grande na terra, que seria incontável. Então tudo começou com isso. E passado que 25 anos depois da promessa, então quando Abraão já tinha 99 anos, 99 para 100 anos, e Sara tinha 90, foi então quando Deus cumpriu a sua palavra. Exatamente no momento em que Abraão e Sara não tinham nenhuma esperança por eles próprios de gerar um filho. Deus fala que Abraão já estava com seu membro amortecido, seus membros amortecidos. E Sarai, aqui no caso ainda, né? Com 90 anos, você já viu alguém com 90 anos gerar? Por isso que eu falo, irmãos, a história da nossa salvação, desde o Antigo Testamento, começa com um milagre. Deus operando um milagre. Agora sim, nasceu Isaac. Isaac cresceu, e quando ele tinha 40 anos também, ele se casou com quem? Com Rebeca. Só que Rebeca também tinha outro problema. Qual era o problema dela? Também não gerava. Isaac teve que orar durante 20 anos e esperar a promessa de Deus se cumprir, para que ele pudesse dar continuidade à promessa
o plano de Deus na terra. Depois que ele orou 20 anos, aí o Senhor fez um milagre também no ventre de Rebeca. E agora nasce quem? Nasce Jacó. A Jacó Deus concede 12 filhos. E desses 12 filhos, um deles era Judá. E Jesus, a Bíblia diz que ele é da raiz de Davi, e Davi era de Judá. Percebe? Deus começa a trabalhar. A família começa a crescer. De repente chega a 70 membros a família. E quando chega 70 pessoas na família, essa família numerosa que Deus ia formar na terra, o que acontece? Acontece uma seca muito grande na região onde Abraão morava. E eles são obrigados a ir morar no Egito, por causa daquela fome. Então Jacó vai com seus 12 filhos, né? Um já estava lá, que era José, não precisa contar a história aqui, não faz parte do meu roteiro, vocês conhecem muito bem a história. Agora, aquelas 70 pessoas são levadas para o Egito, e agora? Puxa vida, e a promessa de Deus? Vai morar num país estranho? Será que a promessa de Deus não vai se cumprir? Mas a Bíblia diz que milagrosamente lá no Egito a família começa a se multiplicar. Deus preparou o Egito como se fosse um ninho seguro para que o povo dele pudesse crescer e aí depois ele pudesse cumprir a sua promessa. E esse povo cresceu de tal forma que chegou o momento que Faraó começou a se preocupar e fala: esse povo está crescendo demais. Os hebreus que estão aqui, morando aqui, estão crescendo muito. Vai chegar uma hora que eles vão se virar contra nós. E a Bíblia diz que Faraó desencadeou uma perseguição muito grande contra agora a nação de Israel que estava no Egito. E o Faraó ordenou a matança de todos os meninos. Disse para as parteiras: todos os meninos homens que nasceram, as mulheres hebreias, vocês devem matar, vocês precisam matar. Mas aí, milagrosamente, a Bíblia diz que escapou um. Quem foi que escapou? Moisésinho. Milagrosamente, Moisés escapou. E de uma maneira assim, inexplicável, humanamente falando, aquele menino foi entregue para ser cuidado por uma das mães hebreias, por uma das mulheres hebreias, que era nada mais, nada menos que quem? A própria mãe do menino Moisés. Ela criou para ele, para que depois, quando ele tivesse uma idade, fosse entregue nas mãos para a filha do Faraó, que ele ia crescer ali no palácio. Veja como Deus faz as coisas. Às vezes a gente acha que Deus perdeu o controle, né? Você acha que Deus perde o controle da situação? Deus nunca perdeu, Ele nunca vai perder o controle da situação. A nossa pouca fé é que faz com que a gente ache: agora não tem mais jeito, agora já era, o propósito de Deus agora já não vai se cumprir mais. Amados, o nosso Deus é fiel. Aquele que fez a promessa é fiel, e Ele trabalha mesmo nas adversidades, mesmo com a dureza do coração das pessoas. Deus começa a trabalhar para mostrar que Ele é Deus. Agora Moisés cresce e Deus falou para Moisés: agora você vai tirar o meu povo daí, você vai libertar. Mas como, Senhor, que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Você vai lá e diz para Faraó que eu mandei ele libertar o povo, para que o povo venha me servir no deserto. E aí começa também os milagres, né? Porque Faraó diz que não vai dar, Faraó não vai soltar. E aí Moisés mandou as pragas. Lembra das pragas? Aquelas pragas afrontavam todos os deuses lá do Egito. Chegou um momento que Faraó não aguentou mais. E Deus é tão tremendo que ele endurecia ainda o coração de Faraó. Ele endurecia o coração de Faraó para que o Faraó não soltasse o povo. E depois chegava um momento que o Faraó não estava suportando mais as pragas e ele ia lá e mandava o povo sair de novo. Então, olha como Deus faz, para mostrar que Ele está no comando. O Senhor tem um propósito na terra, o Senhor tem um propósito com a igreja dele, e ninguém vai frustrar os planos do Senhor, amados. Ninguém vai frustrar. Tem gente que acha assim que Deus e o diabo dá um cabo de guerra, né? Que Deus de vez em quando ganha, de vez em quando o diabo ganha, de vez em quando Deus ganha, de vez em quando o diabo ganha. Gente, Deus é o Senhor da história. O nosso Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Criador. Ele fala: agindo eu, quem me impedirá?
Eu sou o Senhor, Ele abate quem Ele quiser abater no tempo dele, na hora dele. Nós precisamos entender isso e conhecer mais o Deus que nós servimos, porque senão a gente fala, agora não tem jeito. Agora já era, agora já acabou, agora não tem mais jeito. O meu filho, e agora, né? Desviou, e agora? Depois de 20 anos, depois de 25 anos orando, né, irmã Antônia, irmã Helena? Depois de 25 anos orando, o menino volta para o Senhor. E está uma bênção, não está? Está uma bênção, né? Houveram alguns momentos que você disse, será? Eu acho que meu filho não sei o que, não vai voltar mais. Está lá levando os drogados para a igreja, está lá buscando vidas, orando, jejuando, né, fazendo vigília. Nosso Deus, Ele é o Senhor da história. Então, a saída do povo, amado, só aconteceu por causa dos milagres, dos sinais de Deus feitos lá no Egito. Prodígios e sinais. A travessia do Mar Vermelho também foi um milagre. Imagina o mar, Moisés levantou o seu bastão e o mar se abriu. E o povo passou a ser, mas quando o exército do inimigo veio e tentou atravessar, o mar se fechou sobre eles. Porque o Senhor estava julgando o Egito naquele momento. Então, o nosso Deus, amados, Ele está à frente de todas as coisas. A sobrevivência da nação do Senhor, a nação de Israel no deserto, 40 anos. Você acha que foi o quê? Foi milagre. Deus sustentar aquela nação ali foi um milagre. Milagre em cima de milagre. Lembra do maná? Deus mandava o pão do céu para o povo comer todas as manhãs, cedinho. Eles tinham que se levantar cedo e antes do sol nascer, eles tinham que colher o maná, que era uma semente, uma espécie de semente de coentro. E aquilo eles assavam aquilo, eles torravam aquilo, faziam farinha e faziam pão com aquilo. Todos os dias, vinha de onde? Vinha do céu. Deus mandava como orvalho. Quando o sol saía, o sol nascia, dissipava e não tinha mais maná. Eles tinham que levantar de madrugada para ir buscar maná, todos os dias. Quando faltou carne, o povo queria carne, Deus mandou o quê? Deus soprou um vento oriental e mandou cair no arraial de Israel milhares e milhares de codornizes para que o povo se alimentasse. E quando faltou água, o Senhor falou para Moisés bater na rocha, porque ia sair água da rocha. Moisés foi lá e tocou a rocha, saiu água da rocha para o povo beber. Amados, milagres em cima de milagres. Você acha que Deus perdeu o controle da terra, do mundo, da criação, da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu país, deste mundo? Não! O Senhor nunca perde o controle. Ele está no controle de todas as coisas. Amados irmãos, creia nisso. A roupa, o sapato da nação de Israel no deserto não se perdeu, a roupa não se estragava. Diz o texto que à medida que as crianças cresciam, a roupa, o sapato crescia junto. A roupa crescia junto. Que milagre é esse, irmãos? Depois você fala que Deus não supre. Eu imagino que nós vamos chegar lá no céu um dia e Deus vai dizer para nós, sabe aquele dia assim que você achou que se não ia ter nada? Aquele dia eu mandei o socorro para você. Do nada apareceu um trabalho, de nada alguém bateu na sua porta, do nada, milagre aconteceu para que pudesse suprir. E às vezes a gente nem ficou sabendo. Mas o nosso Deus é um Deus que cuida dos seus filhos. Muitas vezes Ele permite a prova, porque Ele é Senhor, porque Ele é soberano, mas Ele nunca falha, a sua promessa nunca falha. Ele faz milagres, amados, todos os dias para nos abençoar. A entrada do povo na terra prometida também foi milagre. Eles tiveram que abrir, o Jordão estava transbordando, e o Senhor falou para Josué e os sacerdotes ir à frente, e quando eles pisassem a planta dos pés no Rio Jordão, o rio ia se abrir. E assim foi. O Rio Jordão abriu e eles passaram a pé seco para entrar na terra prometida. Mais um milagre do Senhor. As muralhas de Jericó, você acha mesmo que foi o poder do grito daquelas pessoas? Que foi porque eles rodearam a
muralhas, né, marchando, que o chão estremeceu e as muralhas caíram? Ou foi o poder do grito deles? Não, irmãos, foi o poder de Deus que fez com que aquelas muralhas viessem abaixo e eles pudessem, uma nação inexperiente, uma nação com poucas armas, com poucos soldados, experientes em guerra, ganhassem aquela batalha. Quantas batalhas Israel ganhou, amados, sem lutar? Você se lembra do rei Josafá? O rei Josafá, com um exército desse tamanho, lutou contra 4 reis. E naquele dia, ele não precisou nem lutar. O Senhor falou para ele: coloca os levitas na frente da batalha, mas não dá armas para eles, não dá para eles as trombetas. E no momento que eles louvaram o meu nome, o Senhor vai pelejar por nós. E assim foi. No momento que os levitas começaram a tocar as trombetas, o Senhor causou uma confusão, um arraial dos inimigos, e eles se mataram entre eles. Israel não perdeu nenhum soldado naquele dia. É assim que Deus trabalha, amados irmãos. É Gideão, lembra Gideão? Gideão venceu uma guerra contra cerca de 400.000 homens. E quantos ele tinha? No final, ficou 300 homens. Aqueles homens tinham metralhadora, tinha o canhão, tinha bomba atômica, para lutar contra um exército de 4 povos juntos. Eu imagino que tinha que ter armas, né, poderosas. O Senhor falou para eles: com esses 300 aí você vai vencer essa guerra, senão vocês vão falar que foi a mão de vocês. E Deus deu para eles o quê? Colocou na mão deles o quê, Marcão? Eu peguei, Marcão, você sabe tudo aí depois. Deus colocou para eles, e fala para eles: coloca um cântaro, um vaso, imagina um vaso assim de flor, e coloca dentro desse vaso tocha de fogo. E vocês, na hora que Gideão gritar, olha, interessante, né? Lá na muralha de Jericó, o Senhor falou: quando Josué gritar, todo o povo vai gritar. Agora aqui também, quando Josué, ao grito aqui de Gideão, vocês quebrem os vasos e deixam aparecer a tocha. Com aqueles 300, eles deram um jeito de rodear o acampamento dos inimigos furtivamente. E quando Gideão tocou a trombeta e gritou, eles quebraram a tocha e apareceu quebraram o vaso e apareceu o fogo, apareceu as tochas acesas. E diz o Senhor que aqui Deus causou um terror no coração do povo, os inimigos, e novamente eles se mataram entre si. E de Gideão não perdeu nenhum soldado e ganharam aquela guerra. Quem foi? Quem foi que ganhou essa guerra, se não foi o milagre de Deus, irmãos? As nossas guerras, não é você que vence, é o Senhor. Porque as nossas guerras, muitas vezes, são impossíveis de vencer. Você olha para uma situação que está acontecendo na sua vida e você fala: como é que eu vou vencer essa batalha? José e Celina está aí hoje, né? Eu conheço a história deles. A batalha não é humana, parece que a batalha é sobre-humana. E você fala: eu não sei o que fazer, eu não tenho mais o que fazer. Eu visitei uma família essa semana, que os pais crentes criaram a criança na igreja, mas agora está com um problema sério, seríssimo. O pai está transtornado, não sabe mais o que fazer com o filho, só quer se matar. É rebeldia extrema, não é? Aí eu falo assim: será que Deus não está vendo? Será que Deus não está no controle de tudo isso? Será que Deus não tem uma saída? Deus sempre tem uma saída. Nós só precisamos ficar atentos. Como é que armas eu preciso usar? Porque muitas vezes nós estamos usando armas erradas. Nós precisamos usar as armas de Deus. Porque muitas vezes a arma de Deus nem é arma. Às vezes é uma coisa que não faz nem sentido. Não faz nem sentido. Vamos pensar em Davi. Como é que Davi, amados, pensa comigo aqui. Como é que Davi poderia derrotar um gigante, um soldado inexperiente, aliás, um soldado muito experiente como Golias, um homem daquela altura, quase 3 metros de altura, e a Bíblia diz que ele nunca tinha perdido um duelo, uma batalha. Até aquele momento ninguém conseguiu derrotar aquele homem. Agora, como é que chega um homem, Davi, um homem que nem soldado não era, e derrota aquele gigante, ainda com estilingue? Ele dá uma estilingada, manda uma pedra na testa
do gigante, o gigante cai por terra. Será que foi a habilidade de Davi, irmãos? Não foi a habilidade de Davi, foi o poder de Deus na vida daquele homem que guiou aquela pedra. Percebe, irmãos? Você não precisa ter armas poderosas, você precisa ter fé naquele que peleja por você e que te dá a capacidade de vencer. O maior segredo, a maior dificuldade nossa é descobrir, Senhor, como o Senhor quer que eu lute? Qual é a arma que o Senhor vai colocar nas minhas mãos para que eu possa vencer essa guerra? Porque para mim é desigual, é impossível eu vencer essa guerra. E é mesmo. Porque a história da nossa salvação, a história da manifestação de Deus na terra, sempre foi por o agir dele, sempre foi milagre dele nas nossas vidas, queridos irmãos. Vamos pensar aqui, a nação de Israel, eles ficaram 70 anos cativos na Babilônia. 70 anos. 70 anos, eles estavam totalmente subjugados. Não havia nenhuma possibilidade, força neles para se libertarem daquela escravidão. Eu imagino que naquele momento eles disseram, já acabou, agora a promessa de Deus acabou, porque a promessa agora, o povo de Deus estava cativo na Babilônia. Eu imagino que na cabeça de muitos deles, agora não tem mais jeito, acho que Deus se enganou. Eu acho que Israel, a grande família de Deus na terra, já era. Mas de repente, do nada, da noite para o dia, o rei Ciro, o rei persa, o rei Ciro, acorda num dia pela manhã, reúne as lideranças de Israel e diz assim: olha, o Senhor do céu, o Deus de vocês, falou comigo nessa noite. Ele me ordenou para que eu deixe vocês voltar para Jerusalém e construa o templo de vocês lá. Portanto, subam para Jerusalém, porque é a vontade dele. Vocês estão percebendo, irmãos? Quando a gente acha que acabou, que não tem mais jeito, Deus mostra uma saída. Deus faz um milagre acontecer, amados irmãos. Entende? O povo voltou. E um daqueles dias, do retorno, a Bíblia diz que algumas pessoas que estavam em Jerusalém foram na Babilônia, parentes do Neemias. E inclusive, falar que até irmão dele, Neemias fala que o irmão dele veio visitar e trouxe notícia do povo lá de Jerusalém. E ele disse assim: olha, Jerusalém está em ruínas, os muros derribados, queimados no fogo, e o povo está na maior miséria. Diz o texto bíblico que Neemias naquele dia chorou muito na presença de Deus, e esteve jejuando por algum tempo, jejuando ao Senhor. Quando foi eu imagino que foi numa segunda-feira, né? Então, ele foi trabalhar. E quando chega lá, ele era copeiro do rei. Olha a posição dele, copeiro do rei. Quando ele chega lá, o rei olha para ele e fala assim: mas você está triste hoje, né? O rei fala para ele assim: e isso daí não é outra coisa senão tristeza do coração. Aí ele olha para o rei e fala assim: como não estaria eu triste, sabendo que a cidade aonde estão sepultados os meus pais está em ruínas, os seus muros derribados, e o povo na maior miséria. Naquele momento Deus começa a fazer milagre. Naquele momento eu imagino Deus tocando no coração do rei a sua orelha e falando para ele: ó, eu estou te ordenando agora a você autorizar o meu servo e ir lá. Aí ele pergunta para Neemias: o que você quer? O que eu faço agora? E naquele momento o texto diz que Neemias orou ao Senhor, falou: Senhor, fez uma oração relâmpago, e ele falou assim: olha, que o Senhor me autorize a ir lá reconstruir a cidade, os muros da cidade do meu Senhor. E ele falou, naquele momento ele autorizou, não só autorizou, deu carta para eles de proteção, e ainda autorizou ele levar madeiras para a reconstrução do templo. Eu falo, o que é isso senão o milagre de Deus? O que é isso senão uma ação sobrenatural do Senhor?
o transcendente de Deus, que vai além das coisas normais, da natureza normais, físicas, mas você precisa ponderar isso, que você serve a um Deus que tem poder para fazer milagres, para fazer o sol parar, se necessário for. Eu esqueci de falar, né? Lembra? Josué orou, o sol parou para que eles pudessem ganhar aquela batalha naquele dia. O Senhor pode fazer qualquer coisa, amados, para cumprir o seu projeto, o seu propósito na terra. Um pouquinho antes do retorno do povo, tem a história de Esther. Ô Senhor, dá-me graça para não ultrapassar muito da história de Esther. Vou rapidinho, vou falar. Houve uma conspiração no reino ali, e eles fizeram acusações falsas narrativas, mentiram sobre o povo de Deus que estava ali. E aqueles homens que conspiraram levaram para o rei uma versão que não era verdadeira sobre o povo de Deus que ali estava. E o rei não procurou saber direito e autorizou a proposta deles, que era matar, extirpar todos os judeus que estavam na Babilônia. E aí marcou dia e hora para que eles fossem exterminados. Mas aí diz a palavra de Deus que Deus usou quem? Usou a ministério para interceder pelo povo. E Deus fez um milagre de tal forma, amados, que ela fez o rei entender que aquilo era algo mentiroso, era uma narrativa, não tinha fundamento. E aí o rei voltou atrás e escreveu um outro decreto autorizando o povo a se defender. E a Bíblia diz que naquele dia nenhum judeu foi morto. E aqueles que conspiraram contra eles foram enforcados diante de todos. Vejam, seu nosso Deus é um Deus que faz milagre. O Senhor é o Senhor da história, amados. Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Né? O nascimento de Jesus foi outro milagre. O nascimento de Jesus foi algo milagroso. A preservação do menino Jesus também. Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Mas o Senhor providencialmente enviou o menino lá para o Egito, até que a fúria de Herodes passasse. Ou seja, um milagre na vida de Jesus. Ele escapou dessa matança. O ministério de Jesus, você vai ver, o texto que nós lemos fala isso, que o ministério dele foi varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais que o próprio Deus realizou por intermédio dele, e todo mundo sabia disso. Milagres o tempo todo. Jesus iniciou o ministério dele com um milagre lá em Caná da Galiléia, quando ele transformou a água em vinho. Não é? Então, o milagre da pesca maravilhosa. Lembra quando Jesus fez o milagre? Eu falei isso aqui na sexta-feira. Quando Jesus operou o milagre da pesca maravilhosa, mas Jesus ordenou para que eles lançassem a rede do outro lado do barco. E quando eles obedeceram, diz o texto que eles agora pescaram uma quantidade tão grande de peixes que precisou da ajuda dos outros barcos. Detalhe, qual é o detalhe? O detalhe era o mesmo mar que Pedro tinha pescado a noite inteira, não tinha pegado nenhum peixe. Era outro mar? Era o mesmo. Só que agora, sob a palavra de Jesus, o mar tinha peixe. Um pouquinho antes não tinha peixe, mas agora tinha peixe. Por quê? Porque o nosso Deus faz milagres. Ele opera sinais e maravilhas, amados, para fazer o propósito dele se cumprir na terra e na sua vida, na sua casa, na sua família. Aleluia! Deus está dizendo hoje: confie no Senhor. Confie naquilo que o Senhor fala, não no diagnóstico. Pedro deu um diagnóstico: você pesca uma noite inteira. Está aí, está constatado, não tem peixe, o mar não dá para peixe. Jesus falou: não, mas lança do outro lado, só sobre a tua palavra. E aí ele pegou. Então, você precisa confiar no laudo de Deus, não no laudo do homem, né? Porque o homem pode dar o laudo certo, mas Deus pode mudar. Ele pode tocar lá e fazer mudar, em nome de Jesus. Né? Não tem jeito, está aqui, está na radiografia, mas Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. Amém, Jorge? Deus tem poder para mudar. Deus tem poder para tocar e fazer com que aquele diagnóstico seja favorável. Que você é servo dele, amado dele. Em nome de Jesus, eu creio. Em nome de Jesus. Amém? O Senhor é poderoso. Então, Ele faz milagres. Deus abriu os olhos de Agar. Lembra como Deus abriu os olhos de Agar?
para que ela não morresse de sede. Diz lá o texto: abriu o Senhor os olhos de Agar, e ela viu que ali tinha uma fonte de água. Puxa vida, mas ela estava ali quanto tempo naquele deserto, não tinha visto aquela fonte de água, mas agora, porque o Senhor abriu os olhos dela, ela conseguiu ver. Ela foi lá, bebeu água, bebeu com o menino, Ismaelzinho, e eles não morreram naquele dia, por um milagre de Deus. A história da nossa salvação é contada com milagres o tempo todo. Então creia em milagres. Não creia que está tudo acabado. Não creia, não diga isso que está tudo acabado. Deus pode fazer um milagre. Deus tem poder para tocar, por causa das suas orações, por causa do seu clamor, por causa da sua fidelidade. Deus faz a obra na vida. Às vezes aquela pessoa estava realmente destinada para o mal, mas por causa da sua intercessão, por causa da sua vida, Deus vai lá e muda o coração daquela pessoa. O meu irmão, o médico, falou para ele que ele não tinha mais chance. O médico nem queria operar ele. Ele falou: se fosse meu pai, eu não operava. Mas o meu irmão falou assim: doutor, mas eu não tenho nenhuma chance. Ele falou assim: eu não posso dizer que você não tem uma chance, porque eu já vi coisas acontecerem aqui, e se eu fizer isso, se eu falar isso para você, isso não é certo eu falar isso para você. Mas, se fosse o meu pai, eu falava para ele não operar mais. Ele falou: meu irmão, se eu tiver uma chance, eu quero me agarrar nela. Aí quando ele contou isso para mim, foi a chave. Falei: então tá, se você tem essa fé, nós vamos também crer com você. E aí começamos, culto todo dia na casa da minha irmã, todo dia, todos os dias nós fizemos culto na casa da minha irmã. E na hora da oração a gente se ajoelhava e virava para o lado onde meu irmão estava e clamava pelo milagre de Deus. Ficamos cerca de mais de 30 dias fazendo culto na casa da minha irmã. E aí o que aconteceu? No dia da cirurgia, o tumor da bacia ficou desse tamanho. E o médico pôde realizar uma cirurgia que foi curativa, né? Hoje meu irmão ficou com sequelas. A cirurgia é muito invasiva, né? Ficou com sequelas hoje, mas hoje ele não passou pelo médico já há poucos dias, e o médico falou: você não tem mais nada de câncer, está lá fazendo as coisinhas dele. Agora ontem passou, foi na perícia, a perícia ontem foi abençoada. O médico deu quase assim, fui lá por ele, por mim. Agora o juiz que vai falar, mas do jeito que eu te vi aqui, fica tranquilo, né? Então a gente tem orado, vocês têm orado pelo meu irmão. Eu creio que ele vai receber o benefício dele também, porque Deus é fiel. Era para ele ter morrido, mas por causa da oração, da fé da família e dele também, né? Ele não vai na igreja. Esse meu irmão, ele nunca foi na igreja, ele é rebelde até, sabe? Rebelde, né? Mas a gente acreditou por ele, e Deus deu uma oportunidade para ele, né? Agora fala assim: eu completa a obra no coração dele, tira essa pureza. Ele está muito melhor, claro, muito melhor do que estava, né? Mas ainda não teve coragem de se render ao senhorio de Jesus. Mas ele vai fazer isso em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor fez esse milagre na vida dele, não foi à toa, não. Não foi à toa. Então, amados, Deus é poderoso. A nossa salvação é um milagre, né? O novo nascimento é um milagre. O novo nascimento é um milagre. Nascer de novo não significa voltar e entrar no ventre da nossa mãe. Isso aí é coisa mais natural, é como Deus estava enxergando. Mas o novo nascimento, o que é? Pela palavra. Você já existindo, né? Você recebe a palavra, aquela palavra entra no seu coração e transforma a sua vida. O que é isso? Milagre. Um dia você estava totalmente rebelde, no outro dia você estava lá ajoelhado, clamando, louvando a Deus. O que é isso? É milagre. Nascer de novo é milagre, amados. É o poder do Evangelho, em nome de Jesus. Então é isso, a salvação é um milagre. A morte de Jesus lá na cruz não foi o fim, porque ao terceiro dia, o maior dos milagres aconteceu. O Senhor ressuscitou dentre os mortos. Amém? Então, quando o diabo pensou que estava tudo acabado, nós matamos Jesus. Agora já era. Terceiro dia, Jesus é ressuscitado, né? E agora a igreja deu vida para a igreja, soprou o Espírito Santo, o poder sobre a igreja. E olha como está, onde veio parar, né? Hoje o cristianismo é a maior religião do mundo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Eu já estou terminando, Marcos, eu estou terminando aqui. Mas eu quero dizer para vocês que o milagre da ressurreição, ela já aconteceu também na vida daquele que recebeu a Jesus. A Bíblia diz assim, Paulo fala, né, que nós já ressuscitamos com Cristo. Então quem tem Jesus já ressuscitou com Ele. Mas a obra só vai ser completa na nossa vida no final, porque aí o corpo também será redimido. O corpo também será glorificado. E aí nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo do Senhor. Amém? Então eu vou terminar dizendo assim para você uma coisa muito importante. Você que está preocupado, né? Você que está preocupado com o que está acontecendo no mundo hoje. Muitas coisas estão acontecendo no mundo hoje. Então você que tem estado angustiado, você que tem muita gente angustiada, o que está acontecendo agora, você diz, nossa, o fim vai chegar, né? O fim está próximo. E nunca se falou tanto do fim como se tem falado agora. Quando você olha para a tecnologia, né? O que está acontecendo, né? Os avanços, a unificação das coisas, né? Nos governos, a gente fala, meu Deus do céu, o fim está chegando, né? Mas eu quero, assim, você que tem estado preocupado com isso, preocupado com a política, as coisas como estão acontecendo, lembre-se, o Senhor, o nosso Deus, Ele não está inerte. O Senhor, nosso Deus, Ele é o Senhor da história. Ele está trabalhando na história. Então, quando você olha para o mundo e fala, agora vai acabar, o anticristo vai aparecer, se tiver que aparecer, ele vai aparecer. Se chegou o tempo, ele vai chegar. Mas não fique preocupado, você precisa se preocupar com você, com a sua vida, o seu relacionamento com Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? É isso que você precisa estar certo, amados, né? O dono do mundo não são os poderosos, como a gente tem ouvido falar. O dono do mundo é o Senhor. Ele é o Criador desse mundo. Ele tem todas as coisas sob o seu controle. A igreja está nas mãos dele, ele tem o controle de todas as coisas, amados irmãos. Então não fique desesperado. A Bíblia diz que o Senhor, Ele inclina o coração do rei como ribeiro de águas. Deus tem poder para inclinar o coração das pessoas. Aí você fala, do jeito que está indo não vai ter jeito. Deus está no comando da situação. Creia nisso, amados irmãos. Não se preocupe. Há um remanescente de Deus fiel que tem orado. E a Bíblia diz, né, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu virei, eu descerei do céu e sararei a sua terra, a sua nação. Se o povo se humilhar, se o povo orar, não é na minha força, não é na sua força, porque a gente não tem força. Você olha e fala assim, eu não tenho o que fazer, não há o que fazer, não há mesmo. Às vezes você olha para a política, como está acontecendo hoje aqui no nosso país, você fala, não tem jeito mais, não tem jeito. Mas o Senhor tem jeito, sim, porque a história pertence a Ele. E Ele vai fazer como Ele quiser. Então nós temos que estar preparados. O verdadeiro cristão, ele tem que estar preparado para tudo. Preparado, sim, até mesmo para ver a mão de Deus atuando. Uma mudança em tudo. Deus é poderoso. De repente, a gente acha que acabou. Deus vem e faz algo assim que do nada as coisas começam a acontecer. Né? Quando você olha para hoje e vê tanta injustiça, tanta parcialidade, você desanima. Mas a gente se esquece que Deus é o Senhor, que da noite para o dia pode causar um acontecimento e tudo mudar, né? Mas a gente tem que estar preparado também, se é o fim. Eu preciso falar isso para vocês, gente. Vai chegar uma hora que não vai ter jeito. A Bíblia fala, Paulo fala muito sobre isso, no final do anticristo. Haverá um momento que haverá um governo mundial. Não vai escapar. Vai ser agora? Não sei, vai ser daqui a um pouco, não vai ser da minha geração, não vai ser mais um pouco para frente, não sei, mas eu sei que eu tenho que estar preparado para isso. Mas se um dia isso chegar, os verdadeiros cristãos não têm que temer. Não tem que temer, pode ser que vão ser perseguidos, né? A grande tribulação fala sobre isso. Os verdadeiros cristãos serão perseguidos, serão mortos, serão obrigados a aceitar o número da besta, entendeu? Se não aceitar, vão morrer, mas aí, como Paulo falou, morrer, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro, entendeu? E se houver esse momento, quando chegar a grande tribulação, aí nós vamos experimentar o maior de todos os milagres ainda, sabe qual é? O arrebatamento da igreja. O Senhor virá e
pelejará pelos seus servos fiéis naquele glorioso dia. Então acalma o teu coração, acalma o teu coração, creia que o Senhor está no controle da história. Amém? Acalma o teu coração, apenas esteja preparado, apenas esteja preparado para esse dia. Amém? Entregue a sua vida a Jesus, faça parte dessa grande família que Deus já preparou na terra e já enviou o Salvador. E já enviou Jesus, ele já ressuscitou dentre os mortos. E o Evangelho está sendo pregado nos 4 cantos do mundo. E onde houver uma pessoa que se arrependa, que se renda ao Senhor, o milagre acontece. O milagre da vida nova acontece na vida dela também. Então não se preocupe. Amém? Deus nos abençoe.